Olá, professores! Eu sou a professora Joyce. Sejam bem-vindos a mais essa aula de metodologias ativas. Hoje eu queria conduzi-las junto a vocês. Vocês já ouviram falar sobre as TDICs? As TDICs, elas são ferramentas tecnológicas que auxiliam no ensino e aprendizagem de uma forma que contribui para as metodologias ativas. Então, essas TDICs, elas nos auxiliam a promover a autonomia e a criatividade aí dos nossos alunos. Algumas TDICs que poderão ser usadas em sala de aula, elas são o Kahoot, o WordWall, o Shotcut, a Audacity. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessas ferramentas, tá? Mas o Kahoot é uma ferramenta muito significativa. Ela aí nos auxilia, né, a produzir algumas questões, produzir um quiz sobre alguns temas que podem ser relacionados em sala de aula, sobre algum tema específico que o professor gostaria de abordar, sobre algum outro tema do mundo. Então aí ela auxilia tanto o professor quanto o aluno poderão promover aí esse quiz no Kahoot. Também é interessante o WordWall, é uma das ferramentas que também eu aconselho vocês a utilizarem, que ela vai trazer aí um significado muito especial, que ela é uma ferramenta onde os professores e os alunos poderão criar alguns jogos educacionais. Então esses jogos eles poderão ser produzidos de acordo com algumas matérias, tá? Você pode resgatar aí as matérias que você gostaria de introduzi-las e aí formatá-la em jogos da memória, jogos de roleta ou até mesmo em caça-palavra. Então o WordWall, eles também nos auxiliam aí em mais essa possibilidade. O Audacity, ele é um gravador de áudio, tá? Então também aí você pode gravar alguns áudios, editá-las, esse áudio através do Audacity e trazer em sala para as crianças. E a outra ferramenta também que eu citei como exemplo para vocês é o Shotcut, que é um editor de vídeo, tá? Onde você poderá editar aí vários vídeos educacionais também para trazer para a sala de aula. Então todas essas ferramentas que eu citei para vocês, além delas, existem muitas outras ferramentas que poderão ser muito significativas em sala, que nós poderemos trazer para os nossos alunos, mas essas são algumas que eu achei interessante compartilhá-las aqui com vocês. Então, através dessas ferramentas, né, que também contribuem para as metodologias ativas, eu vou citá-las aqui para vocês. O uso da metodologia ativa. A metodologia ativa, ela começou a ser utilizada a partir de 1930 pelo professor R.W. Rivas. Esse professor, ele enfatiza que o aluno, ele deve aprender através de um significado, que não basta somente o aluno ir lá e aprender. O aluno precisa aprender através de uma base, através de uma razão, através de um sentido. Então, ele também enfatiza que algumas das práticas que poderão introduzir o aluno a atingir essa aprendizagem atividades que estimulam os debates, atividades que enfatizam o estudo de casos, reflexões de raciocínio lógico, atividades também que desenvolvem o relacionamento interpessoal e atividades também que favorecem a capacidade de expressão aí desses alunos. Então, trazendo aí uma abordagem da BNCC, a BNCC ela enfatiza que nós devemos promover ao aluno a possibilidade de ser protagonista do seu ensino e da aprendizagem. Então, a metodologia ativa nada mais é que o caminho que o professor percorre para atingir aí o seu objetivo, que o caminho que o professor direciona para alcançar aí o conhecimento desses alunos. Então, temos 3 movimentos que poderão aí ser praticados dentro das metodologias ativas. O primeiro
segmento é o aprendizagem individual, aonde o aluno resgata ali, vê uma frase interessante e ele vai em busca de saber o significado daquela frase, ele vai em busca de conhecer aquela frase, saber o que é aquilo. E além desse estudo individual, dessa aprendizagem individual, temos também a aprendizagem grupal. Essa aprendizagem grupal é a aprendizagem que o aluno aprende com outros colegas, também aí através de debates, através de opiniões diferenciadas, é onde o aluno acaba aí produzindo um raciocínio, o aluno acaba produzindo aí uma linha de pensamento através dessa aprendizagem grupal. E também temos a aprendizagem orientada. Essa aprendizagem orientada é quando o aluno passa a aprender algo por alguma pessoa que tem mais experiência que ele, ou seja, pelos professores ou pelos pais, que ele passa aí a receber o conteúdo através de uma ampla aí aprendizagem que a pessoa com mais experiência fornecem a estes alunos. Então, na pirâmide de Glaster, nós temos aí 2 métodos de aprendizagem, que são o método passivo e o método ativo. O método passivo é ler, é quando o aluno aprende escutando, quando o aluno aprende vendo e escutando. E também nós temos o ato ativo, que é o ato de praticar, quando o aluno pratica aquilo que ele aprendeu, o ato de ensinar os outros, o ato de conversar em debates, o ato do aluno reproduzir aquilo que ele aprendeu. Temos também o ato de numerar, de definir, o ato de estimular ali uma responsabilidade do próprio saber. Então, dentro dessa pirâmide, nós temos aí essas 2 aprendizagens, que são a aprendizagem passiva e a aprendizagem ativa. E dentro aí dessa perspectiva de metodologias ativas, nós temos também o ensino híbrido. O ensino híbrido, ele abordam aí 2 possibilidades que elas combinam, 2 possibilidades que elas se completam, que são os ensinos presenciais e os ensinos online. Então, dessa forma, os assuntos um contempla o outro. Então, ela pode ocorrer aí dentro da sala ou fora da sala. E também, uma das aprendizagens que eu acho mais interessante, que eu gosto bastante de abordar aqui com vocês, é a aprendizagem de rotação por estação. Essa aprendizagem é quando o professor promove um circuito. Vamos usar aí alguns exemplos. Nesse circuito, o professor fecha 3 locais da sala. Em um desses locais, o professor fornece aos alunos um computador. Em outro local, o professor fornece aos alunos um formulário para responder questões. Em um outro local, o professor fica lá sentado para orientá-los sobre aquele determinado assunto. Então, a rotação por estação nada mais é que esse circuito de aprendizagem. Então, aí, o professor elabora grupos na sala, tá? O professor distribui a sala em grupos e através dessa divisão dos grupos, aí o professor pode calcular um tempo e através desse tempo, cada aluno vai ficar ali estacionado naquele local de aprendizagem. Então, ali eu acho muito interessante, porque através dessas 3 formas de aprendizagem, nós poderemos atingir o maior público de alunos possíveis. Então, nós temos uma diversidade de aprendizagem muito grande em nossa sala. Tem o aluno que aprende mais ouvindo a explicação do professor, tem o aluno que aprende mais respondendo questões e tem o aluno que aprende mais utilizando o computador.
Então, através dessa rotação por estação, nós conseguimos atingir o maior número de alunos, o maior número de aprendizagem aí em nossa sala de aula. Então, esse é um dos estudos que eu acredito que seja mais interessante, que eu gosto bastante de ressaltar para vocês aí, para ser utilizado em sala de aula, tá? Além dessa rotação por estação, nós temos também a sala de aula invertida. A sala de aula invertida, ela pode ser elaborada de qual maneira? Uma aula antes, o professor elabora um tema, pode elaborar algumas questões e encaminhar para que os alunos estudem aquele assunto, estudem aquele tema em casa. Além de estudar aquele tema em casa, os alunos também poderão anotar as dúvidas que ficou, anotar quais são as ressaltas daquele determinado assunto e no outro dia o professor poderá abordar aquele tema, onde o aluno já teve contato com aquele tema, já teve a base daquele tema. Então o professor abordando ali em sala vai introduzir ainda mais, de uma forma mais eficaz, o determinado assunto para esses alunos. Então também é um método que é muito interessante para ser utilizado em sala. Então é isso. Eu acredito que eu tenha conseguido atingir todo o meu objetivo aqui com vocês, tá? Até a próxima aula!